Você já imaginou olhar a Terra de Marte? Deve ser um... a gente nem consegue ver Marte daqui, consegue? A gente consegue ver um ponto vermelho no céu. Você já imaginou você estar lá e olhar para sua casa e saber que ela é um ponto no céu? Inacessível, que você não consegue voltar amanhã. Você, quando viaja, é uma delícia, quando você vai a passeio. Quando você volta para sua casa, Uma delícia. é uma delícia quando você volta. O astronauta, quando ele vai para a estação espacial, ou quando ele faz qualquer viagem, ele precisa ficar o tempo inteiro fazendo essa reconexão com a Terra. A maioria tem um despertar espiritual, vou dizer espiritual, porque não é religioso, é espiritual, enorme nessa visão da Terra, na visão da dimensão da Terra com relação a ele mesmo. Então, muitos voltam muito tocados por isso. E durante o tempo que eles estão no espaço, é muito difícil. Você estar encapsulado por um negócio de metal, sem as condições que você tem na Terra. Eles até tentam simular, colocar simulador ou qualquer coisa parecida, mas uma das visitas que eles mais fazem ou precisam fazer para manter a sanidade mental é aquela cúpula onde eles conseguem ver a Terra. Daquele ponto, eles entendem o sentido do que eles estão fazendo. Quando você transfere isso para um pálido ponto azul, você pode até entender o sentido, mas o vazio emocional do ser humano, eu acredito que a gente ainda não tem noção do impacto emocional que isso pode ter, e por isso ainda a exploração espacial nessa dimensão é muito complicada, porque é um caminho de ida sem certeza de volta, ou sem perspectiva de uma volta rápida. E essa conexão que a gente tem com a natureza, nós somos muito mais natureza do que não. Nosso corpo depende totalmente da natureza, para tudo. E a gente querer buscar esse distanciamento dessa natureza. E aí a gente entra, então, no conceito de espiritualidade, né? Particularmente, eu não tenho nenhuma religião. Eu não acredito nas formas de religião que tem hoje, apesar de eu ter sido criada dentro de uma delas, e eu acredito que isso influenciou a minha forma de ver a vida e de lidar com as pessoas. Então, eu acredito que a religião ela é muito importante, é um fenômeno social muito importante para a coletividade, tá? No entanto, a espiritualidade, que é desconectada da religião, ela tem muito mais a ver com como você interage com o seu meio ou nas suas próprias crenças. Isso, para mim, é muito forte. E eu acredito que essa observação do espaço me conecta com essa minha espiritualidade. Mas hoje eu experimento isso nas minhas relações com as pessoas, na minha relação com o universo, na minha relação com a vida. Eu não acredito que a gente ainda está preparado ou desconectado o suficiente da natureza para vivenciar uma vida de experiência sem a possibilidade de um poder superior, né, da forma que você acreditar. E as pessoas que dizem, né, se dizem ateu, não acreditam em Deus, pode até ser, não tem problema, não tem uma religião ou não acredita em Deus, mas vivencia dentro desse contexto, que é essa relação, essa conexão entre os seres humanos, entre a natureza, entre a vida, entendeu? E você não é um ser isolado, você não consegue simplesmente se desconectar de tudo, e então isso para mim é a essência. Eu perguntei para esse médico, né? Esse médico eu esqueci o nome dele, vou ficar te devendo isso. Mas ele é uma pessoa fantástica. Eu chorei nessa conversa que tive com ele, porque a esposa dele morreu numa das missões espaciais da Colômbia, quando ela estava reentrando. E ele é médico, ela era astronauta nessa missão, e ele é o médico dos astronautas. Aonde foi isso? Foi nos Estados Unidos, né? Foi em 1900, eu não lembro o ano. Mas se você conversou com ele? Lá na Escola do Espaço. Na NASA? Aqui. Ele veio aqui. Ele esteve aqui nessa escola. E a gente ia almoçando junto e eu perguntei para ele assim, se ele achava que acreditar em Deus era essencial. E ele falou assim que uma das coisas mais importantes que ele percebeu para os astronautas é a crença e a fé. É mesmo? Ele falou que é extremamente importante para a própria sobrevivência deles no espaço. Então, eles precisavam acreditar em alguma coisa. Entendeu? Então, às vezes a gente tenta desconectar religião de ciência. E assim, práticas religiosas de ciência, beleza, a gente tem que ter essa desconexão mesmo. Você pode, às vezes, escolher uma forma de fazer um culto, isso não significa que cientificamente aquilo é real e certo. Mas a espiritualidade que eu falo, que é o ponto que conecta essas duas coisas, né? Porque quem está dentro da religião está buscando uma espiritualidade também com alguma metodologia, né? O cientista, de uma certa forma, ele também está. Porque ele está tentando entender
tudo essa isso, espiritualidade, esse contexto que a gente está inserido. A busca é por algo parecido, né? É dando sentido. Dá um sentido. O que é isso, né? Então, essa busca se conecta, para mim, no ponto de vista, na espiritualidade. Ele falou no sentido de fé, até mesmo mais religiosa mesmo. Porque ele disse que achava que eles precisavam acreditar em alguma maior que eles, entendeu? E é forte isso. E ele disse que a maioria tinha relatado isso. É muito importante quando eles voltam, essa experiência de fé em um poder superior, entendeu? Para se manter sóbrio, sano lá no espaço. Porque eles olhavam para a Terra e eles falavam, não é possível que não exista.